tema de hoje nós falaremos sobre cuidado mútuo. Esse é o nosso tema que nós estaremos trabalhando hoje, nesta manhã, cuidado mútuo. O que a Bíblia fala sobre o cuidado mútuo? Nós vamos estar ministrando sobre isso. Não vou ler um texto inicial, mas vamos ver vários textos no decorrer da pregação. Mas antes, ore comigo mais uma vez. Vamos pedir a bênção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, nós lhe glorificamos, nós lhe exaltamos. E obrigado ao Espírito Santo por estarmos na igreja, na casa do Pai, onde temos o privilégio, a alegria, a satisfação de sermos edificados, fortalecidos e guardados pelo Senhor. Ó Espírito Santo, ilumina nossa mente, inspira o nosso coração, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós na manhã desse dia. Abençoe as demais igrejas reunidas, aonde há o teu povo reunido, congregado, aonde quer que seja, numa grande igreja, numa pequena igreja, numa congregação, num ponto de pregação, onde quer que haja um grupo neste momento voltado para a tua palavra, que haja edificação, que haja fortalecimento, que a graça do Senhor seja estendida sobre esses amados de maneira tremenda e poderosa, pois fazemos parte da grande família da fé. Louvado, exaltado, bendito seja o teu santo nome, e oramos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Cuidado mútuo. Já pensou sobre isto? Já leu na Bíblia, na palavra do Senhor, sobre tal assunto? A primeira coisa que eu quero destacar, primeiro ponto aqui, é que o cuidado mútuo, ao olhar para a Bíblia, você verá comigo que é um mandamento bíblico. Deus ordena, Deus determinou, Deus deixou escrito na sua palavra sobre o cuidado mútuo. E nós vamos ver aqui no telão várias partes, vários textos bíblicos, várias orientações bíblicas, todas elas ligadas, todas elas interligadas ao cuidado mútuo. Não estou lendo um texto inicial, porque são vários, nós vamos comentar vários textos. Mas a primeira coisa que você, ao pensar em cuidado mútuo, o que é cuidado mútuo? É cuidar um do outro. Você cuida do seu irmão, o seu irmão cuida de você. Cuidado mútuo. A Bíblia diz que Caim, quando Deus falou com ele, após um episódio, e Deus perguntou a Caim, cadê o seu irmão Abel? E ele dá uma palavra dizendo, por acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou seja, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos para o texto sagrado, perceberemos que de fato, de verdade, nós somos responsáveis uns pelos outros. Aquilo que você faz determinará a bênção do outro ou não. Aquilo que você faz, você não faz de maneira isoladamente. A Bíblia nos diz, nos ensina em vários textos, onde pessoas erraram e falharam, e consequência veio para toda a nação. Onde líderes erraram, membros erraram, e a consequência veio para toda a nação, para todo o povo de Israel. Onde pessoas cometeram grandes erros e terríveis consequências vieram para toda a família, não só para aquela pessoa. Ninguém pode dizer hoje, eu sou o dono da minha vida, eu faço da minha vida o que bem quero. Nenhum cristão, principalmente, nenhum lavado pelo sangue do Cordeiro, nenhuma pessoa que passou pelo processo da regeneração, da transformação, da mudança de vida, que entregou sua vida para Jesus, ninguém que é cristão poderá dizer, eu sou dono da minha vida e faço dela o que bem quero, o que bem entendo. Primeiro, que o cristão não é dono da sua vida. Quem é o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, é o Espírito Santo. Nós somos propriedade dele. Quando a Bíblia nos chama, nos fala, nos ensina que somos servos do Senhor,
Servo ali traz a ideia de escravo, aquele que está a serviço do outro, aquele que não tem a sua vontade própria, mas está ao serviço do seu Senhor. Neste sentido, nós somos servos de Cristo, nós somos servos do Senhor. Não fazemos a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor nosso Deus. O próprio Cristo, quando veio a este mundo, exercia o seu ministério terreno, exercia aqui o seu papel na terra. Ele dizia que a sua comida era fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Em certo momento, Jesus faz uma oração crucial da sua vida, quando ele está indo para o Gólgota, quando ele está indo para o sacrifício, está indo para a cruz. Ele ora a Deus dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não importa qual era naquele momento a vontade de Jesus, não importava para ele naquele momento qual era a sua vontade, mas ele queria que a vontade do Pai fosse feita. Imagina se todos nós aprendêssemos com Jesus, todos nós assimilássemos o ensinamento de Jesus e começássemos a orar, pedir, rogar, clamar ao Senhor e dizer: Pai, a minha vontade é esta, meu querer é este, se possível for que isso aconteça. Todavia, se possível, guarde a palavra, se possível, guarde a palavra, todavia, se possível, todavia, faça a tua vontade. E Jesus, quando foi à cruz, que era a vontade do Pai, ele não foi triste, ele não foi cabisbaixo, ele não foi revoltado, ele não foi amargurado, ele não foi com sentimento de abandono, ele foi com uma entrega total, porque ele sabia que a vontade do Pai estava sendo feita. E o que o Pai faz? O Pai o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então veja que não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é o meu querer, não é o teu querer, mas é a vontade absoluta de Deus. E o cuidado mútuo, então, voltamos aqui a este tema, cuidado mútuo. Cuidado mútuo é a vontade do Pai, é o mandamento bíblico. Deus quer. E se é vontade de Deus, e se é mandamento bíblico, é uma ordem de Deus, se eu não o pratico, eu estou em desobediência a Deus. Eu estou em rebeldia a Deus. Vejamos algumas partes, alguns textos bíblicos. A Bíblia vai dizer sobre alguns segredos para derrotar a crise da comunhão. Quais são alguns segredos para derrotar a crise da comunhão? E ali você vê segredos para derrotar a crise da comunhão e a palavra valorização. Segredos, quais são os segredos para derrotar a crise da comunhão? Há uma crise de comunhão e nós precisamos derrotá-la. Nós precisamos acabar com esta crise. Mas quais são estes segredos para trazer valorização? A Bíblia vai dizer para nós que devemos amar uns aos outros. Se você olhar lá para João 13:34, amem-se uns aos outros. Quando fala aqui uns aos outros, está dizendo o quê? Uns aos outros. O que quer dizer uns aos outros? Significa todos. Não está dizendo ame aquele que te faz bem, ame aquele que te honra, ame aquele que te agrada, ame aquele que te satisfaz, ame aquele que faz o que você quer, ame aquele
que faz o que você gosta. Ame aquele que te recompensa. Não, ela diz, amem-se uns aos outros. Então todo relacionamento tem que estar firmado, alicerçado no amor. E se nós não amamos uns aos outros, nós não amarmos uns aos outros, nós estamos quebrando o mandamento bíblico. A Bíblia diz que devemos amar até os nossos inimigos. Pois se amarmos somente aquele que nos ama, que recompensa temos? Ame os vossos inimigos, façam bem aos vossos inimigos. Deus nos amou sendo inimigos, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, diz Paulo, e o Senhor nos amou. Mas a Bíblia diz também, Romanos capítulo 15, verso 7, aceitem uns aos outros, devemos aceitem uns aos outros, aceitem. Você consegue aceitar o seu irmão? Você consegue aceitar sua irmã? Seus familiares? Aceitem-se uns aos outros. Ela não diz lá em Romanos 15, verso 7, olhe quais são as preferências do outro, olhe quais são os gostos um do outro, olhe o que o outro gosta, olhe o que o outro gosta, não, mas aceitem. A versão atualizada diz acolher, que é a mesma ideia de aceitar. Acolhem-se uns aos outros, a versão atualizada. A versão corrigida, aceitem-se uns aos outros. Veja o cuidado mútuo da aceitação uns aos outros. A Bíblia em 1 Coríntios 16, 20 também diz para nós, saúdem-se uns aos outros. Veja que isso aqui é muito interessante, saúdem-se uns aos outros. Você já esteve num grupo? Já esteve em um momento? Já presenciou um certo momento da vida, onde estava num comércio, quem sabe no supermercado, na padaria, na rua, no ônibus, no metrô, no avião, onde quer que seja, no aeroporto. E de repente algumas pessoas conversando, chega um cristão, e ele dá uma saudação de cristão, àquele que é cristão, e nem olha na cara dos outros que está do lado. Já reparou isso? Alguém já vivenciou isso na vida? Ele chega e diz, olha, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Se é um pentecostal, diz, a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor. Se é um presbiteriano, fala bom dia, né? Boa tarde, boa noite. E às vezes não fala para o outro que não é crente, ou para o outro que é desconhecido. E a Bíblia diz, nesse cuidado mútuo, saúdem-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20, eu preciso saudar. E quando eu vou saudar, eu tenho que saudar todos que estão presentes. É comum pessoas falarem, é comum pessoas reclamarem, e ao reclamarem dizerem assim, eu estive em tal lugar, eu fui em tal lugar, e você não vai acreditar. Aí você pergunta, o que eu não vou acreditar? Você acredita que eu estive naquele lugar e ninguém me cumprimentou? Ninguém me saudou? Ninguém, alguém já passou por isso? Ninguém me cumprimentou, já ouviu sobre isso? Ninguém lá me cumprimentou. Quando a pessoa me traz isso, imediatamente eu faço uma pergunta. E a pergunta é esta, você estava lá também? Ele diz, eu estava. Você cumprimentou quantos? Ninguém. Falei, então você errou tal como eles. Está reclamando de você mesmo. Porque se ninguém te cumprimentou, você deveria ter cumprimentado todo mundo. Amém ou não amém? Porque você estava lá. Você estava lá no meio do grupo. E por que você não cumprimentou? Por que você não disse um oi? Por que você não falou com os outros? Porque a Bíblia diz que devemos saudar uns aos outros. Ela diz também, tenham igual cuidado uns pelos outros. A Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 24 a 25, que você deve ter cuidado de uns pelos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Cuide um do outro. Fortaleça o outro. A Bíblia diz mais, sujeitem-se uns aos outros. Fala de sujeição, tudo ligado à valorização. Porque se você valoriza, você vai sujeitar.
suportem-se uns aos outros, dentro da valorização, Efésios 4, 1 a 3. Agora, suportem-se uns aos outros. Suportar, esta palavra aqui, suportar, suportem uns aos outros, vou colocar aqui maior, suportem-se uns aos outros. Não quer dizer que você está dizendo, olha, puxa, aquele irmão é quase insuportável, mas eu estou suportando ele. Aquela irmã é quase insuportável, mas eu estou suportando ela. Quando a Bíblia diz suportem uns aos outros, não é nesse sentido. Não é nesse sentido, eu estou suportando. Fulano é duro de engolir, mas eu estou suportando. Beltrano, Ciclano, é difícil demais, é azedo, é chato, mas eu estou suportando. Não sei até quando. Não quer dizer isto. Suportem-se uns aos outros significa seja suporte na vida do outro. Seja suporte na vida do outro. Sabe o que é um suporte? Você vai ser suporte para que o outro não caia. Você vai suportar, você vai ajudar, você vai fortalecer. Que a pessoa, que o outro encontre em você um ponto de equilíbrio, um ponto de suporte, onde ele possa segurar, onde ele possa crescer, onde ele possa avançar, onde ele possa ir para frente, em nome de Jesus. Suportem-se uns aos outros, mas a Bíblia fala não só da proteção, mas ela fala também da valorização, mas da proteção do corpo contra a poluição e infecção. Vejamos, ela diz em Gálatas 5, 25 a 26, não tenham inveja uns dos outros. É lógico que nenhum cristão tem inveja. Nenhum cristão não tem inveja um dos outros. Ela diz mais, deixem de julgar uns aos outros. A Bíblia diz isso. Julgar na Bíblia não quer dizer que você não pode tecer palavras. Julgar, quando a Bíblia fala não julgar, ela trabalha na questão de juízo condenatório, é neste sentido. A pessoa que julga, não deixe de julgar uns aos outros, deixe de julgar uns aos outros. Quando a Bíblia diz não julgueis, Jesus quer dizer que você não pode fazer juízo condenatório, direto, imediato, sem analisar as circunstâncias. A Bíblia, por exemplo, fala, não dê pérolas aos porcos, não dê pérolas aos porcos, rejeitem os falsos profetas. Como que eu vou saber se são porcos? Como que eu vou saber se são falsos profetas? Se eu não passar por um critério de julgamento. Eu tenho que julgar para saber se são porcos, para saber se são falsos ensinos, são falsos profetas, são falsos apóstolos, são falsos ensinamentos. Eu só posso descobrir se eu julgar, se eu passar por um julgamento. Agora, quando eu vou julgar, eu tenho que julgar com amor, visar corrigir, visar o crescimento do outro, visar o progresso, a correção da falha, do erro e voltar ao bom senso e voltar à parte correta, a forma correta de viver. Mas quando ela diz, deixe de julgar uns aos outros, qualquer coisa já está condenando sem analisar todas as coisas. É nesse sentido que a Bíblia ensina. Não se queixem uns dos outros, proteção do corpo contra poluição e infecção, não se queixem uns dos outros. A Bíblia diz, a Bíblia ensina, cuidado mútuo, que nós não podemos viver queixando uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. No Brasil é raro acontecer, mas na Tchecoslováquia acontece muito, pessoas quando se reúnem começam a queixar uns das outras. Na Tchecoslováquia ainda isto é comum. No Brasil não chegou ainda esse episódio, mas lá na Tchecoslováquia, na Chechênia, pessoas gostam de queixar umas das outras. Tomara que nunca chegue ao Brasil. Mas a Bíblia diz, não se queixem uns dos outros. Não se queixem. A queixa sem fundamento, desnecessária, inútil, que não leva a nada. Não falem mal uns dos outros, diz a Bíblia também, Tiago 4:11. Está ligado a queixar, não falar mal uns dos outros?
Não falem mal uns dos outros. Não mordam, nem devorem uns aos outros. Lá em Gálatas 5, 14 e 15. Não mordam, nem devorem uns aos outros. A versão corrigida. Morder, devorar, destruir, acabar, aniquilar, arrebentar. Não faça isso. A Bíblia diz, não provoquem uns aos outros. Gálatas também. Veja quantas vezes uns aos outros aparece na Bíblia. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 a 10. Não mintam uns aos outros. Fale a verdade, não minta. Confessem pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. Agora vou parar um pouquinho aqui, nesta parte. Confessem pecados uns aos outros. Agora aqui tem que ter cuidado, né? Por que será? Lembra aquela história? 3 foram pescar. Lembra essa história? E os 3 foram abrir o coração para o outro. Vamos abrir o coração. Estamos aqui numa pescaria, no rio, sei lá o quê. E vamos abrir o coração uns aos outros. E um disse assim, olha, eu sou presbítero da igreja, mas eu tenho o costume de roubar, furtar. Mais furtar do que roubar. Se eu entrar no supermercado, tem algo que eu costumo fazer. Eu pego coisas, ponho no bolso do paletó, na calça, e não pago, vou embora. Tem costume furtar. Se eu ver uma chave de um carro dando sopa, eu entro, eu pego, como fizeram com o meu carro esses dias, entraram no meu gabinete, pegaram a chave do meu carro, e ficaram 3 dias queimando gasolina na cidade, até eu descobrir a pessoa, entregar para a polícia, né? Eu tenho costume de furtar. Aí o outro disse, o meu costume, olha, eu não posso ver, eu sofro do pecado da barra. Que barra, irmão? Tem 3 barras que me faz pecar. Quais são as barras, irmão? Confessa para nós. A barra do ouro, a barra da saia e São João da Barra, né? Essas 3 barras me fazem pecar. Barra do ouro, barra da saia e São João da Barra, né? Bebida, me fazem pecar. E o terceiro não confessava nada, ele ficava quieto. Ficava quieto. Né? O primeiro que confessou era um presbítero, o segundo era um pastor, para não ficar mal para os presbíteros, o outro era pastor, né? Cometia um pecado maior. E o terceiro ficava quieto, era um diácono. E ele dizia assim, mas e você, confessa para nós seu pecado, irmão? Ah, não, deixa quieto. Mas confesso, tanto insistir e falar, irmãos, meu pecado é o seguinte, eu não consigo segurar a língua. Eu não vejo a hora de acabar a pescaria e voltar para a cidade, contar para todo mundo o que vocês fizeram, o que vocês fazem. Né? Por isso, a Bíblia diz, confesse os pecados uns aos outros, mas eu coloco uma ressalva. Saiba para quem confessar. Saiba para quem abrir o coração. Alguém que seja extremamente confiança. Alguém que saiba guardar ato confidencial, que zele pelo sigilo, que possa te abençoar, te fortalecer, te tirar do pecado, levar para o patamar da santidade, da consagração, sem te difamar, sem falar mal de você, sem usar o que sabe de você em qualquer momento da vida, mas que seja bênção na sua vida. E também quando ela diz, confesse os pecados uns aos outros, você confessar para o seu irmão, para a sua irmã, aquilo que você errou com ele ou com ela, você chega e peça perdão. Você confessa, você peça perdão, nesse sentido. Então saiba, ressalva feita aqui, né? Perdoem-se uns aos outros, Efésios 4, 31 a 32. Perdoe, veja que está ligado tudo isso daqui a quê? Aqui está ligado à proteção do corpo contra a poluição e infecção. Proteção do corpo contra a poluição e infecção. Corpo de Cristo, né? Perdoem-se uns aos outros. Se confessou, você perdoa. Ponto final. Pastor, então quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Já estou contando. Fulano de tal está quase dando a conta. A hora que passar meta a mão na cara dele. Não pode, perdoe. Eu já contei aqui que eu pregava em uma cidade chamada Cruzeiro, no estado de São Paulo. Cidade ultrapassada, né? Estamos no Real, ela é Cruzeiro ainda. Cidade Cruzeiro. E um jovem procurou após o culto, pastor, eu briguei com meu irmão, o que eu faço? Fala, converse com o seu irmão, peça perdão a ele. Fiz o culto da manhã, à noite ele voltou, no culto da noite, eu estava pregando lá, visitante,
Ah, não fez? Ei, meu jovem, como é que foi? Perdoa seu irmão? Pastor, o senhor nem sabe. Nós pegamos no tapa, brigamos muito mais. Falei, como assim, rapaz? Eu disse para ele, meu irmão, eu errei com você, me perdoe, mas eu quero saber que a culpa é toda sua, você que é culpado. Eu errei por causa de você, você que é um sem vergonha, você que é isso. Comecei a xingar ele, ele bateu em mim, eu bati nele e não brigamos mais. Mas não é assim que perdoa, né? Quando alguém fala perdão, acabou o problema, encerrou o problema. Se outro quer insistir, já é com Deus, né? Então o cristão, diz a Bíblia, perdoe-se uns aos outros, mas também a contribuição para o crescimento dos outros. Qual é a contribuição? Qual é a contribuição, irmãos? Contribuição para o crescimento dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem uns aos outros. Eu preciso edificar o meu irmão. Eu preciso trazer edificação. A Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser usadas para edificação. Se eu não edifico, não falo. Então edifiquem uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Eu preciso ensinar. Olha para a Bíblia diz que as mulheres mais de idade, mais experientes, não mais velhas, mais experientes, que não tem mulher velha, tem mulher experiente, tem homem velho, tem homem experiente, né? Porque a experiência, mais experiente, as mulheres mais experientes têm que ensinar as mais novas, os homens mais experientes também têm que ensinar os mais novos. A Bíblia diz que as mulheres mais experientes, casadas, já construíram família, já são avós, bisavós, tataravós. Elas precisam ensinar as mais novas, como serem mulheres honestas, corretas, como tratar bem o marido. O homem ensina o marido como tratar bem a sua esposa, etc., né? Ou seja, ensinem uns aos outros. Nós precisamos ensinar uns aos outros. A escola da família na quarta-feira está ensinando. E nós precisamos ensinar uns aos outros como comportar, como agir. Agora tem gente que não gosta de aprender. Tem gente que não é ensinável. Tem gente que você quer ensinar e fala, não quero, eu já sei, eu não quero, eu já sei. O pior aluno não é aquele que sabe. O pior aluno é aquele que pensa que sabe. O melhor aluno não é aquele que sabe tudo. O melhor aluno é aquele que está apto para aprender. Apto para aprender. Tive um professor que foi formado em Berlim, na Orquestra Sinfônica de Berlim, foi maestro dela. Ele dizia sempre assim nas aulas que ele dava, o melhor aluno que eu tenho são aqueles que estão dispostos a aprender, e não aqueles que já sabem música. Ele ensinava sobre teoria de musical, etc. E ele dizia sempre isso, o melhor aluno, quando vai formar um coral, etc., não é aquele que sabe cantar, é aquele que quer aprender a cantar. Porque tem muita gente que vai cantar, é taquara rachada. Mas se quiser aprender, torna-se um maestro, torna um cantor fabuloso, maravilhoso. Se quiser aprender. É lógico que tem alguns que é só milagre, que é o meu caso, se for tentar cantar. Mas aí eu não quero cantar, eu me contento em pregar. Mas tem muita gente que não quer ser ensinado, não quer aprender. Ele se contenta em ficar preso aos papéis, preso aos manuais, e não quer avançar. Você fala, você pode aprender, você pode melhorar, você pode ir para frente, mas ele se contenta em ficar preso a formas ultrapassadas. Encorajem uns aos outros, encorajem, olha o cuidado mútuo aí, encorajem uns aos outros, encoraje o seu irmão. Será que nesse momento que nós vivemos de pandemia, esse texto de Hebreus 3, 12 a 13, não se encaixa como luva? Você acha que as pessoas estão se sentindo encorajadas hoje? Encorajadas. Pessoas precisam de encorajamento. Pessoas que estão falindo, pessoas que estão falidas, pessoas cujas empresas fecharam devido à crise, comércio fechou, pessoas que tiveram que se reinventar, porque se reinventaram, foram encorajadas. Eu lembro de um amigo meu que mudou para Curitiba, era uma pessoa muito querida, e este amigo, ele disse que um dia estava aqui em Cascavel, ali no centro, e aquele chamado Franelinha, que esse pessoal da rua, foi lá pedir um trocado para ele. Me dá um dinheiro aí, tio, dá uma moeda aí. Ele parou o carro, desceu e disse, olha, até quando você vai ficar aqui na rua pedindo moeda? Por que você não cresce?
Você não evolui. Sabe que você pode fazer um curso? Ele disse, olha, não tem nenhum lugar que eu possa fazer um curso, não tem dinheiro para isso, tio. Tem sim. Tem um curso tal, que é gratuito, que o governo cede, que a prefeitura cede, você pode ir lá crescer, fazer um curso. Não sabia. Aonde que é? Tomou o endereço, foi, fez o curso, cresceu, saiu da rua, ficava pedindo moedinha na rua. Porque ele foi encorajado. Ele foi encorajado. Quer dizer que a pessoa chega para você para pedir um troco, uma moeda, um dinheiro, ele está precisando de um encorajamento. Ele está precisando de um impulso. Ele está precisando de um avanço. Ele está precisando de prosperar. Ele está precisando ir para frente. E só precisa de você um encorajamento. E às vezes nós chegamos lá, damos apenas um troco para a pessoa, um trocado para a pessoa, e não damos encorajamento que a pessoa possa trabalhar. Eu lembro, perto de casa ali, tinha um senhor que ele passava andando com um cachorro. Já não deve ter visto aí na cidade, já tem bastante hoje. Passear com dog, né? Passear com cachorro. E um dia, por curiosidade, eu perguntei para ele, escuta, eu tenho meu cachorro aqui também, o senhor podia passear com ele na rua, para mim? Não tem tempo, não dá tempo, muito corrido. Ele disse, olha, infelizmente eu não tenho mais agenda. Eu falei, como é que é? Eu não tenho mais agenda. E hoje esse senhor tem funcionários para passear com cachorro. Imagina, nem precisa de academia. Assim não é, nós dois lá andando com cachorro na rua, nós vamos emagrecer, fazer, não precisa pagar academia. Vamos ganhar para andar com cachorro ainda, né? Se for andar com os cachorros que tem na cadainha, ganhamos a vida, né? São 58 cachorros, sei lá. Ganhamos a vida, né? Brincadeira. Então veja que ele não tem mais agenda. E tem funcionários, um outro, há muitos anos atrás, ia em casa cortar a grama. Cortava a grama. E hoje, na cidade, ele tem uma empresa. E tem um carro, uma caminhonete excelente, que ele vai nas casas deixando funcionar para cortar grama. Porque essa pessoa foi encorajada. E às vezes nos falta, irmãos, como igreja, encorajar pessoas. Esse lado não está certo, não está dando, você pode já pensar nesse outro. O Alberto gosta de dar muito palestras de encorajamento também, quando ele fala de finanças, etc. Né? Então, encorajar pessoas a mudar de vida, a melhorar a vida, a ir para frente, a serem melhores profissionais, serem mais qualificados, serem mais preparados. Encorajem uns aos outros. A Bíblia diz mais, acolhem-se uns aos outros. Vamos acolher para encorajar. Acolher para encorajar. Aqui na cidade tinha um rapaz engraxava sapato aí na rua, foi encorajado, foi acolhido. Hoje ele tem no fórum, lá no fórum, um lugar próprio para ele, onde engraxa sapato o dia inteiro. Montou no fórum trabalhista também, outros colegas, que foram encorajados e acolhidos. Estão prosperando porque alguém está acolhendo. E às vezes você não precisa nem colocar a mão no bolso, meu irmão, minha irmã. Não precisa tirar dinheiro às vezes. Você só pode dar uma palavra. Pode usar o QI, o quem indica, que as portas se abrem. E as pessoas vão crescer e vão ser gratos a você pelo resto da vida. Porque você encorajou, porque você abençoou, porque você fez algo em nome do Senhor. Mas precisamos acolher estas pessoas, acolhem-se uns aos outros. A Bíblia diz, fala entre vocês com salmos e cânticos espirituais. Efésios. Falar com salmos e cânticos espirituais, a Bíblia fala também do serviço, né? Do serviço, sirvam uns aos outros. Estou servindo, meu irmão, sirvam-se uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não só vou servir, mas levar os fardos pesados, ajudar a levar a carga. Gálatas 6:2. A Bíblia diz, sejam hospitaleiros, 1 Pedro 4, 7 a 9. Hospedar, ser hospitaleiro. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4, 31 a 32, Tiago 5, 16, orem uns pelos outros, orem uns pelos outros. Veja que a Bíblia está orientando, ore um pelo outro, ore pelo outro, interceda pelo outro, coloque o outro diante do altar de Deus, orem uns pelos outros. Veja que nós somos criados, irmãos, para viver
Esta foto aqui para tentar ilustrar isto, para viver esta realidade. Vamos voltar aqui a foto de um aeroporto, né? Aqui tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido lugar, mas muitas vezes nós percebemos que está assim. Era para tudo estar no perfeito lugar, tudo ali organizado, cada coisa no seu lugar, cada pessoa nas suas atividades, realizando o que tem que se realizar, fazendo o que tem que se fazer, mas muitas vezes nós vemos que está um caos, tudo quebrado, destruído, tudo detonado, tudo arruinado, porque hoje as coisas estão um caos. Por quê? Que tudo gerou um caos. Não há cuidado, não há proteção, não há valorização. Por que disto? Porque o diabo contra-ataca. Tudo aquilo que é propósito de Deus, tudo aquilo que é vontade de Deus, tudo aquilo que é querer de Deus, o diabo vai contra-atacar. Porque o diabo quer destruir. Vamos ver algumas experiências bíblicas. Você conhece a história de Abel e Caim? Família sendo formada, primeiro pai, primeira mãe, primeiro casal, Adão, sua digníssima esposa Eva, Abel, Caim e os filhos, mas o diabo não se contenta com a família formada. Abel vai oferecer um sacrifício a Deus, Caim também enciumado, ele vai oferecer qualquer coisa para Deus. Deus aceita a oferta de Abel, rejeita de Caim, pela forma como ele fez. Caim aqui, ao invés de pedir perdão a Deus e agir corretamente, Caim faz o quê? Ele prefere matar o seu irmão. Vou tirá-lo do meu caminho. Por quê? Se eu tiro ele do meu caminho, só tem eu para ser aceito. Somos em dois, matei ele, tem que aceitar eu. Só tem eu para fazer o sacrifício. Ou aceito, não tem mais ninguém. E nessa mentalidade satânica, Caim matou Abel. E ali não houve cuidado mútuo, não houve sujeição um ao outro, não se alegrou com o progresso do outro, não se alegrou com a evolução do outro. Temos também Miriam e Moisés, em Números 12, 1 a 16. Temos a história de Miriam e Moisés. Quem era Miriam? Irmã de Moisés. E Deus falava com Moisés face a face. E Miriam se revolta e fala assim, mas Deus só fala com Moisés, Deus tem que falar comigo também. Porque eu quero ouvir a voz de Deus também. Quem Moisés pensa que é? Tem que falar comigo. E Miriam se revolta contra Moisés, e Miriam traz problemas a Moisés, e Deus intervém e fala, Miriam, seguinte, Miriam e Arão, com Moisés eu falo face a face. Com Moisés meu relacionamento é diferenciado, com você é diferente. Mas Miriam não aceitava como Deus tratava com Moisés, e Miriam quer tomar o lugar de Moisés. É o diabo contra-atacando. E Deus repreende Miriam, a ponto dela ficar leprosa. Porque Miriam, que ela quebra um princípio bíblico, que é o princípio da autoridade espiritual. O princípio da autoridade espiritual, quando é quebrado, Deus repreende. E Deus não aprova. Porque é o princípio da autoridade espiritual que está sobre Moisés, Miriam tenta quebrar. E ela paga terrivelmente para isto. Esse mesmo princípio da autoridade espiritual, Absalão e Davi, segundo Samuel capítulo 15, Absalão tenta quebrar o princípio de autoridade de seu pai Davi. Davi era o rei, homem segundo o coração de Deus. Davi reinava em Israel. E o texto, segundo Samuel capítulo 15, vai dizer, o diabo contra-ataca, que Absalão ficou na porta do templo, na porta da cidade. As pessoas vinham, vou resumir o texto para você, para não dar tempo de ler. As pessoas vinham. E Absalão na porta dizia assim, qual é a tua causa? A minha causa é isso, a minha causa é essa. Absalão dizia assim, a tua causa é nobre, tua causa é excelente. Se eu fosse rei, eu dava o que você está pedindo.
Pena que meu pai Davi não tem tempo para te atender. Pena que meu pai Davi não dá atenção para você, mas a tua causa é nobre. Tua causa é digna. Você tem que ser ouvido. Como que meu pai Davi não dá atenção para você? Pena que ele é tão ocupado, ele é tão atarefado, que ele não está dando atenção para você. Mas se eu fosse o rei, está entendendo? Se eu fosse o rei, eu te atenderia. E Absalão quebra o princípio da autoridade que tinha Davi. 2 Samuel capítulo 15. Davi teve que depois fugir de Jerusalém para não ser morto. E Absalão depois, qual é a história de Absalão? Ele foi morto. Ele foi morto. Aí Davi chora, Absalão, meu filho, né? Aí diz que as testemunhas de Jeová pegaram essa palavra e abriram o salão do reino. Absalão, acharam que é para abrir salão do reino e abriram um monte de salão pela cidade afora. Mas Absalão é o nome do filho de Davi, não é para abrir salão do reino de testemunho de Jeová, né? Mas essas besteiras à parte, não sei de onde porque eu falei isso. Vou ser disciplinado depois, certamente. Mas, vamos lá. Absalão, meu filho. Absalão. Ele quebra o princípio de autoridade. Se eu fosse rei, eu julgava bem a tua causa. Se eu fosse o rei, a tua causa é nobre. Aqui ele levanta um complô contra Davi, derruba Davi, Davi foge à noite para não ser morto. Absalão só faz besteira e Absalão é morto numa batalha pelos homens de Davi. Quebra do princípio da autoridade. Absalão devia ter dito o quê? Meu pai não pode te atender agora, mas eu estou aqui representando meu pai, eu vou te atender. Meu líder não pode te atender agora, mas eu estou aqui em nome do meu líder, vou te dar atenção neste momento, que eu represento ele também, e nós somos parte de uma só equipe. Ele é o principal, nós estamos debaixo da autoridade dele, estamos aqui para te abençoar, te fortalecer. Já vi muitas igrejas se quebrarem no Brasil afora, por pastores auxiliares que não respeitavam o pastor titular. Não se colocavam no devido lugar deles, se achavam que era pastor e queria mandar e contramandar a palavra do pastor titular da igreja e quebrava a igreja. O auxiliar está a serviço do titular, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E muitas igrejas se quebraram para isso. Na sua empresa tem o gerente, a palavra é do gerente, não é do subalterno dele. E ele presta conta ao gerente, o gerente é o dono da empresa. Absalão, estou ilustrando para entender melhor o texto. Absalão, ele fica na porta do templo e fala, olha, você tem toda a razão. E ele está errado. O diabo contra-ataca. Temos aí Saul e Davi, 1 Samuel 18. Saul, Davi. Davi mata o gigante, Golias. As mulheres começam a dançar e cantar. Davi matou, Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Saul fica com ciúme de Davi. Ele falou, vou matar Davi. Se alguém na sua equipe está crescendo, louve a Deus porque faz parte da sua equipe. Não fica com ciúme dele não. O melhor aluno é aquele que torna melhor do que o mestre. O melhor discipulando é aquele que torna melhor do que o seu discipulador, que torna melhor. O melhor pregador é aquele que torna melhor do que você. Então, se alguém está crescendo, está evoluindo, você tem que alegrar, falar, louvado seja Deus, que cresça mais, que bênção. Mas Saul ficou com ciúme de Davi, falou, vou matar Davi, vou tirar Davi. Se alguém da sua empresa está crescendo mais que você, se alguém está destacando mais que você, louva a Deus por isso e invista na vida dele. Não fique enciumado, deixa ele crescer, porque ele crescendo, você cresce junto, que todos estão no mesmo barco em nome de Jesus. Mas o diabo contra-ataca, valorização, nós falamos lá atrás, cuidado uns pelos outros, orar uns pelos outros, não julgar uns aos outros, tudo aquilo foi quebrado, um após outro, tanto na vida de Caim, na vida de Miriam, de Absalão e na vida de Saul. E Saul, ele perde Evódia e Síndique, né? Filipenses 4:2, Evódia, esse é nome, né? Esse nome, Evódia e Síndique, está certo o nome ali, né? Está certo, Evódia e Síndique. Paulo fala, eu rogo a Evódia e Síndique que pensem concordemente no Senhor. Porque elas não estavam pensando em concordância. Elas estavam gerando confusão, intriga. E Paulo fala, olha, essas duas mulheres precisam pensar juntas no Senhor. Porque elas estão gerando confusão.
E Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de cisma, Deus não é Deus de divisão. O Espírito Santo não aprova a divisão. A nossa igreja nasceu de uma divisão, não é abençoado, não é igreja abençoada. Igreja nasce, progride, avança na multiplicação e não na divisão. Tem cidades aí que tem 15 igrejas da mesma denominação, mas uma brigou com a outra, brigou com a outra, brigou com a outra, brigou com a outra. É tudo de confusão. E não funciona assim. E Evódia e Síndique gerava essa confusão. Está gerando de confusão, está gerando discórdia, não é de Deus. Se a sua empresa tem aquele funcionário que só cria confusão, só cria discórdia, não é de Deus. Peça para ele mudar de vida, ou manda ele mudar de empresa, para não trazer prejuízo à sua empresa. Mande embora, manda passear, manda embora, não deixe gerar confusão. Porque suportar, não é suportar os erros, as falhas, que nós podemos estragar uma grande obra, quando suportamos tudo, como as igrejas do Apocalipse nós estudamos aqui nos cultos de domingo à noite, né? Mas irmãos, a grande pergunta, veja aí antes da grande pergunta, o diabo leva fofoca, confusão, discórdia, intrigas, ciúmes, não se alegrar com a vitória do outro. O diabo leva tudo isso. Olha o que o diabo leva. Leva ao isolamento, à reclusão. O diabo faz tudo isso para que as pessoas se isolem. Ah, eu não vou mais em igreja, porque a igreja só tem problema, não frequento mais, porque só tem dificuldade. E as pessoas se isolam e começa aquela besteira, e dizer aquele fake news, e dizer, eu sou igreja, não vou à igreja, eu sou igreja. Mentira. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Não existe soldado que nunca vá ao quartel, soldado que nunca frequenta o quartel. Tem ali o nosso comandante do Corpo Bombeiro de Cascavel, né? Ah, os soldados falam, nunca vai lá não, eu sou soldado lá, do capitão, do major, do general Charles, mas eu nunca vou lá. Não existe soldado fora do quartel, ele tem que ir ao quartel. Não existe membro da família que nunca vai na casa dos pais. Eu sou igreja, não preciso da igreja. É uma fake news, é mentira. Você precisa ir na igreja, que a Bíblia orienta a ir à igreja. E o diabo quer levar ao isolamento. A pessoa se isola, ela acha que ela está certíssima, coberta de razão, e todo mundo está errado. Só ela está certa. Mas o que fazer para sair deste estado de calamidade e voltar para o estado perfeito? O que fazer para mudar tudo isso? O que fazer para mudar tudo isso? Precisamos ter cuidado uns dos outros, porque Deus nos chamou ao cuidado mútuo. O que fazer? Vou dar algumas dicas aqui rapidamente. O que fazer? Primeiro, tem que haver oração diária. Você precisa orar uns pelos outros, clamar a Deus, por discernimento, por sabedoria, por unção. Segundo, precisa haver aconselhamento, saber aconselhar as pessoas. Jesus, no Sermão da Montanha, nos chamou de pacificadores. Eu preciso aconselhar. Terceiro, mensagens e ligações ajudam muito. A pessoa está sem estímulo, a pessoa está lá isolada, manda para ela uma mensagem, ligue para ela, diga para ela, estou orando por você, conte comigo para aquilo que você precisar. É tão gostoso ouvir isso, né? Conte comigo, estou aqui, estou orando por você. Eu lembro de uma senhora que um dia ligou para mim, que fez questão de me ligar aqui na igreja, disse, pastor, eu quero agradecer. Nem sabia pelo que ela estava agradecendo. Pelo que a senhora está agradecendo? Eu estava em casa angustiada, achando que eu era a pior pessoa do mundo, que ninguém se importa comigo, de repente bateu palma. Eu fui atender o portão, e era o correio, o carteiro, e ele trazia uma cartinha da igreja, assinada pelo senhor e pela equipe, dizendo, muito obrigado, o senhor esteve na nossa igreja, o senhor é muito bem-vinda, estamos à sua inteira disposição. Pastor, o quanto aquilo fez bem ao meu coração. O Maico é responsável por enviar essas cartas hoje, né? O quanto, aqui, antes era o José Denesse, um grande homem de Deus, o quanto aquilo fez bem ao meu coração, aquilo me alegrou o dia. Uma cartinha simples, que nós enviamos aqui.
né, que nunca pode deixar de ser enviada. Comunhão com as pessoas, comunhão. Hoje as pessoas não têm tempo, a comunhão é muito corrido, né? Mas nós precisamos ter tempo à comunhão. Se não pode estar junto devido aí ao Covid, não pode estar junto devido à aglomeração, mas você pode estar pelo Zoom, pode estar pelo WhatsApp, pode estar pelas redes sociais, acompanhando as pessoas, ajudando as pessoas, fortalecendo as pessoas, somando a vida das pessoas, né? Tendo esse cuidado de uns para com os outros, cuidando uns dos outros de forma tremenda e poderosa. E eu pego Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só essa parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que o Espírito está dizendo para nós cuidarmos uns dos outros, mantermos a comunhão, mandar mensagens, ligar, aconselhar e orar pelas pessoas. Irmãos, cuidado mútuo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente padecendo. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente aí angustiada. Tem muita gente que está a ponto de dar cabo da própria vida. Difícil a semana que não recebemos uma ligação de alguém que quer suicidar. Difícil a semana que não recebemos ligações de pessoas que querem dar cabo da vida. Difícil o mês que pessoas não tentaram fazer isto. Mas uma palavra, um cuidado, um apoio, uma gentileza, uma delicadeza, pode mudar a vida de muitas pessoas. Talvez você pense que você está mal. Tem gente pior do que você. E nós podemos ajudar uns aos outros. E eu encerro essa mensagem prática, quando a equipe está se posicionando, com uma palavra oportuna, com uma palavra de bênção. Jó perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu seus bens. Deus mandou que Jó orasse pelos outros. Jó poderia ter pensado assim: como que eu vou orar fracassado, falido, fracassei na família, meus filhos morreram. Fracassei nas finanças, perdi todos os meus bens. Fracassei na saúde, não tem nada sano no meu corpo, da planta do pé ao da cabeça tem doença. Estou, perdão da expressão, estou desgraçadamente arruinado. Deus fala: Jó, ora pelos outros. Porque a sua oração não depende da sua saúde, não depende da sua finança, não depende da condição pela qual você está passando em casa ou fora de casa. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, interceder pelo outro, que Deus pode fazer na vida do outro, Deus não só fez na vida do outro, Ele fez também na vida de Jó. Você pode estar mal financeiramente, na família, mas comece a orar. Deus vai restaurar a sua família, vai restaurar as suas finanças, vai transformar a sua vida e vai te colocar no centro da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.